uma vez estamos na Igreja Cristã Rei de Acolher, no Ministério da Brasilândia, do Jardim Guarani, e hoje nós temos aqui uma mensagem forte, uma mensagem impactante. Ah, mas por que, pastor, você preparou uma mensagem forte? Porque você quer mexer conosco? Não, eu não quero nada. O que nós precisamos é verdadeiramente encontrar os nossos valores, e que esses valores eles venham a entregar diante de Deus o nosso coração. Amém? Porque o coração dividido não prospera, né? Nós não podemos amar o mundo e amar a Deus. Aquele que ama o mundo, a Bíblia diz, constitui-se inimigo de Deus. Então hoje nós temos uma mensagem que eu particularmente gosto muito, que é as tendas do coração de Pedro. Amém? As tendas do coração de Pedro. Então abra comigo em Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler um texto, uma porção até que grande. Nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 36. Lucas, capítulo 9, versículo 28 em diante. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos estar na Tua presença, de podermos, Senhor, nos reunir na Tua casa, na casa de oração, para poder uma vez mais, Senhor, proclamar o Teu Evangelho, proclamar a Tua palavra, que é boa, perfeita, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Pai, eu te peço que o Senhor, através desta palavra, fale conosco, que o Senhor, através dessa palavra, Senhor, trabalhe nos nossos valores, no nosso caráter, trabalhe nos nossos sentimentos, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Todos aqueles, Pai querido, que estão hoje aqui na Igreja Cristã Rei de Acolher, e também aqueles que estão assistindo pela internet, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, Pai, que o Senhor use a Tua palavra como um instrumento de cura, de libertação, de tratamento para todo aquele que tiver o coração aberto para receber essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo inimigo do Evangelho, eu repreendo toda a obra do diabo, toda a obra de Satanás, em nome de Jesus. Bata em retirada, e que a Tua bênção, a Tua unção, a tua prosperidade espiritual esteja sobre as nossas vidas, para poder ministrar essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus. Amém? Então Lucas capítulo 9, versículo 28 em diante diz assim: E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Versículo 30. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Versículo 33. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia. Versículo 34. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém
nada do que tinham visto. Amém? Glória a Deus. Que passagem tremenda, né? Geralmente nós temos pregado alguns textos que não contam, que não narram assim uma história propriamente dita, um evento propriamente dito. Nós temos pregado muitos textos que esses textos geram ensinamentos espirituais que traduzem verdades bíblicas que nós precisamos compreender dentro de determinados temas. Porém, esse texto que nós lemos, ele narra um evento, ele narra algo que verdadeiramente aconteceu. Amém? Glória a Deus. Aqui nós temos uma situação. Nós vemos Jesus indo orar. Aí você já pode iniciar o texto pensando, né? Assim, nossa, mas Jesus orava? Jesus não é Deus? Por que Jesus tinha que orar? A resposta é muito simples. Porque Jesus, ele é 100% homem e também é 100% Deus. Então quando Jesus se fez carne e habitou entre nós, Jesus ele se despiu da sua glória. Jesus ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele não usou da sua divindade, do poder da sua divindade, mas ele simplesmente se fez como eu e como você. Por isso que hoje nós temos um advogado junto ao Pai que nos conhece. Por isso que hoje nós podemos crer que Deus, ele conhece a nossa fraqueza, ele conhece a nossa limitação, porque ele viveu, porque ele experimentou na pele aquilo que eu e você sofre. Talvez, irmão, eu não saiba do seu sofrimento, talvez eu não conheça o tamanho da sua dor. Talvez você fale assim, pastor, mas é porque você não está no meu lugar, né? Realmente eu não estou, mas Jesus, ele conhece. Jesus, ele passou em todos os extremos de aflição e de sofrimento que ele poderia passar, ele passou, porém ele não teve nenhum pecado. Amém? Glória a Deus. Então Jesus orava. É engraçado nós pensarmos isso, porque Jesus, ele também orava a Deus, ele também pedia para que Deus o abençoasse, né? E esse episódio, nessa situação, Jesus, ele separou 3 dos seus discípulos. Ele separou Tiago, João e o nosso querido Pedro. Amém? Pedro era o discípulo mais enérgico, né? O mais sanguíneo, né? Que eles falam, aquele pescador, né? Bruto, marrudo. E Jesus, naquele momento, separa esses 3 de 12 que tinham, né? 12 apóstolos, e mais a multidão dos discípulos. Ele só separa esses 3 e fala, vem comigo. E eles sobem ao monte a orar. Quando eles chegam, eles devem ter orado muitas horas orando, porque aqui a Bíblia diz que os discípulos estavam carregados de sono. Então podemos imaginar, amém? A Bíblia não diz isso, mas podemos imaginar que era, sei lá, umas 3 horas da manhã. Eles já deviam estar ali orando desde as 10 da noite, das 9 da noite, não sei. E aquela hora ali os discípulos estavam morrendo de sono, e eles deram ali uma cochilada. Aleluia. Eles deram ali uma cochilada, e aí a Bíblia diz que de repente eles despertaram, e quando eles despertaram, eles tiveram uma visão. Quando eles despertaram, não estava somente Jesus diante deles. Primeiro que quando eles olharam, eles viram Jesus de uma maneira como eles nunca haviam visto antes. Porque Jesus, ele não estava mais aparência de homem. Ele não tinha mais aquela aparência que os discípulos estavam acostumados, de um Jesus normal, de carne e osso. Agora eles viam Jesus com uma veste branca. Agora eles viam Jesus com uma veste resplandecente. Agora eles viam Jesus com uma glória que irradiava dele, que eles ficaram impressionados. Eles nunca tinham visto Jesus ali daquela maneira. E aí eles tiveram também mais uma visão.
eles viram dois homens falando com Jesus. E aqui o texto diz que esses homens eram Moisés e Elias. E diz a Bíblia que Pedro, depois que aqueles homens desapareceram naquela visão, Pedro, ele tomou a palavra ali e falou: Senhor, que bom que a gente estava aqui, porque nós podemos fazer 3 tendas. Aqui está o tema da mensagem: as tendas do coração de Pedro. Aqui fazemos 3 tendas: uma para ti, para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Só que quando ele estava falando isso, e a Bíblia diz que ele não sabia o que dizia, de repente a sombra de uma nuvem cobriram eles. Essa nuvem era uma nuvem espiritual, não era uma nuvem física, uma nuvem de chuva que entrou ali na frente do sol e fez sombra. Não, ali era uma nuvem que irradiava uma glória tal que aqueles homens, outro texto dessa mesma passagem de um evangelho sinótico diz que eles caíram como mortos e ficaram aterrorizados. Meu Deus, acho que não era uma nuvem simplesinha, né, irmãos? Eles ficaram aterrorizados. Nesse texto de Lucas que nós lemos, diz que eles temeram, mas eles temeram de tal maneira que eles caíram prostrados com o rosto em terra. E aí daquela nuvem saiu uma voz, e aquela voz dizia: este é meu filho amado, a ele escutai. Fala de Jesus, né? Naquele momento já tinha desaparecido os outros dois, só estava Jesus, e aquela voz veio dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Amém? E aí, de repente, essa voz, ela falou isso, e aí sumiu tudo, aquela visão desapareceu, tudo desapareceu. Jesus era novamente o mesmo Jesus que eles conheciam, de carne e osso, com as vestes ali empoeiradas de Jerusalém, com as suas sandálias ali batidas de tanto caminhar, e era o mesmo Jesus. E aí a Bíblia diz que eles não contaram a ninguém a visão. Eles não contaram a ninguém a visão. Algo estava acontecendo. Uma revelação extremamente tremenda estava acontecendo naquele momento. E aqui nós já começamos a aprender algumas coisas, meus irmãos. Aqui primeiro nós aprendemos que Jesus, ele só tomou para si esses 3 homens. Ele pegou Pedro, Tiago e João. Ele ia revelar algo, mas ele não podia revelar para qualquer um. E aí nós aprendemos, irmãos, que a revelação, ela vem através da intimidade. Quando eu e você começamos a desenvolver uma intimidade com Deus, então começam a surgir revelações profundas da parte de Deus, revelações profundas do mundo espiritual, porque nós temos intimidade. Pedro tinha intimidade, João reclinava a cabeça no peito de Jesus, ele tinha intimidade. Tiago era irmão de Jesus, de João, eram os filhos do trovão. Os Boanerges, você pregou uma vez, né, sobre isso? Os Boanerges. E a excelência das revelações é fruto de uma vida de oração, porque eles não estavam lá fazendo discipulado, eles não estavam lá atendendo aos pobres, eles não estavam lá caminhando ali, né, no meio da multidão, expulsando os demônios. Não, eles estavam orando, eles estavam separados em oração. Por que monte? Por que eles foram para o monte? Porque eles precisavam se separar, eles precisavam sair do meio. Às vezes nós precisamos se separar, irmãos. Às vezes você não está tendo força para orar, e está faltando um pouco mais de separação, está faltando você fechar a porta do seu quarto, trancar com a chave e orar. Só você e Deus, passar tempo com Deus. A revelação, ela vem pela intimidade e ela vem pela oração. Amém? Para toda revelação existe um propósito. Aqui nós vemos uma revelação tão profunda que Jesus permitiu que aqueles 3 homens
homens participassem dessa visão, mas Jesus não precisa provar nada para ninguém, irmãos. Toda a revelação existe um propósito. Por isso que eu respeito, irmãos, mas aquelas coisas que os irmãos falam, estou vendo aqui o anjo com a bandeja de ouro, né? Eu já tive visões de anjos, mas eu nunca vi um anjo com uma bandeja de ouro na mão, entregando uma chave para alguém. Eu nunca tive essa oportunidade. Irmão, revelação sem propósito é revelação que nós temos que reter o que é bom, amém, irmãos? Existe sempre um propósito. Deus não precisa provar nada para ninguém. O primeiro propósito sempre será a revelação de Cristo. Se existe uma revelação, Cristo sempre estará no meio dessa revelação. Se qualquer revelação tem o intuito de exortar alguém, é exortar alguém a ter intimidade com Cristo. Se tem a intenção de abençoar alguém, é abençoar alguém através de Cristo. O centro da revelação, do propósito de toda a revelação é Cristo. Jesus Cristo de Nazaré é o que nós precisamos compreender. Irmãos, a experiência narrada nesse texto, nessa revelação, ela é uma mensagem extremamente específica. Nós vemos muitos espíritas usando esse versículo bíblico para dizer: tá vendo? Moisés e Elias, eles estavam mortos já, né? Moisés viveu aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo, e Elias viveu aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, e agora eles estão lá aparecendo, o espírito deles estão aparecendo lá. Não, irmãos, nós não temos base através desse texto bíblico para embasar a doutrina espírita da reencarnação. Pelo contrário, aqui a Bíblia diz que eles tiveram uma visão. Amém? Nós vamos entender um pouquinho mais para frente essa questão da revelação. Irmão, será que nós estamos prontos para receber uma revelação desse nível? Uma revelação dessa profundidade? Porque não é só compreender, irmãos, não é só ter uma revelação para poder testemunhar e compartilhar e impressionar as pessoas. Nós precisamos compreender o propósito o porquê Deus revela, e precisamos aplicar às nossas próprias vidas aquilo que Deus está querendo nos mostrar. Porque senão nada não vai adiantar, né? Se não só receber revelação, tem gente que só está buscando revelação, irmãos. Tem gente que está indo de igreja em igreja buscando revelação, quando na verdade a maior revelação é essa daqui, irmãos, a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aqui nós temos dois homens e um mistério, irmãos. Aqui nós temos a revelação que exigia um reconhecimento, porque se essa revelação não precisasse de reconhecimento, esses dois homens apareceriam, né, para Jesus, conversariam ali com Jesus acerca da morte, porque era sobre isso que eles falavam, a morte que Jesus tinha que padecer em Jerusalém. Então esses homens apareceriam, trocariam ali aquela conversa e depois desapareceriam. Mas por que a Bíblia ela faz questão de mostrar para Pedro, Tiago e João que aqueles dois homens, eles eram personagens de uma história, eles eram personagens de uma narrativa bíblica de extrema importância para aqueles homens? Porque naquela época, irmãos, não existia fotografia, né? Não existia WhatsApp, não existia Facebook. Naquela época, como que se reconhecia alguém, né? Como que Pedro, Tiago e João, depois de aproximadamente 2000 anos, 1500 anos, reconheceriam
revelação precisava de um reconhecimento. Um reconhecimento para que se cumprisse um propósito específico para aquela revelação. Aqui nós vemos eles aparecendo em glória. Aqui não é só uma imagem obscura, aqui não é uma imagem figurada, aqui nós vemos 3 pessoas em glória diante dos olhos dos discípulos. Jesus Cristo transfigurado, com as suas vestes resplandecentes, Elias e Moisés em glória. Eles estavam gloriosos ali e conversando com Jesus. Meus irmãos, nós precisamos conversar com Jesus, porque isso se dará por toda a eternidade, irmãos. A nossa oração hoje, que existe a distância da barreira física, psicológica, ela se romperá quando isso que é carnal se revestir de imortalidade. Então nós estaremos para sempre com Jesus, e aí nós não vamos conversar com Ele? Se aqui Moisés e Elias estavam conversando com Jesus sobre a morte que Ele havia de cumprir em Jerusalém, eu creio, meu irmão, que eu e você, quando estivermos lá na eternidade, daqui a centenas de milhares de anos, porque o tempo já não vai existir, já vai ser diferente todas as coisas, eu creio que naquele tempo ainda nós vamos estar falando das tendas do coração de Pedro. Nós ainda estaremos falando sobre esta revelação que Jesus Cristo, ele permitiu que Pedro, Tiago e João, 3 homens humanos, 3 homens como eu e como você, tiveram a oportunidade e o privilégio de ter. Irmãos, Moisés e Elias se apartaram deles. De repente, naquela coisa louca, daquela visão gloriosa, de repente, quando eles olharam, Moisés e Elias já tinham ido embora. Eles tinham ido embora, e Pedro, ele começou a entender que algo estava acontecendo dentro do seu coração. Porque, irmãos, o que significa qual é o propósito, qual é o significado dessa visão? Primeiro, a visão de Jesus glorificado. Eles não tinham visto isso ainda. Segundo, Moisés tinha uma importância extremamente preciosa, um valor extremamente precioso para Pedro e para os outros discípulos. Por quê? Porque Moisés representava a lei. Para um judeu, a lei de Moisés era algo que tinha que ser cumprido ali, e eles amavam a lei de Deus, a lei de Moisés, e Moisés foi o grande legislador. Moisés ainda tinha algo dentro do coração de Pedro que ainda estava ardendo pela lei de Moisés, e aí quando ele olhou e não viu mais Moisés, algo estava acontecendo dentro dele. Elias significa os profetas. O símbolo de Elias é o símbolo de um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O Elias, que até é citado por Jesus, trazendo a figura de João Batista, o maior profeta. Elias significava para os judeus toda a profecia, toda a promessa do Messias, toda a promessa de tudo aquilo que os profetas falaram, tudo aquilo que Deus usou os profetas para prometer a Israel, todas as bênçãos. Talvez você esteja preso na lei como Pedro, talvez você esteja preso na profecia como Pedro, porque quando aqueles homens desapareceram, Pedro não foi perguntar para Jesus o que eles estavam conversando ou qual era o motivo daquela visão. Pedro, ele estava sendo tratado por Jesus porque ele ainda tinha o coração,
Moisés e uma para Elias. Ele estava assim, sabe, dizendo: olha, eles desapareceram, mas eu vou fazer essa tenda e a gente sempre vai se lembrar deles. Sempre quando os judeus subirem esse monte para orar, eles vão olhar para essa tenda que foi feita para Moisés, e eles vão falar: glória a Deus pela lei de Moisés. E aí eles vão olhar a tenda de Elias e vão dizer: olha, glória a Deus pelos profetas. Ah, e Jesus também, glória a Deus por Jesus. Aqui o Senhor estava tratando os valores de Pedro. Ele estava arrancando aquilo que ainda tomava conta dos sentimentos de Pedro. O amor que Pedro tinha pela lei e pelos profetas chegou ao nível de ele querer estabelecer uma igualdade entre Jesus, a lei e os profetas. Mas, meu irmão, de repente veio uma voz, e aquela palavra que aqui diz na Bíblia que ele não sabia o que estava dizendo. Sabe por quê, meu irmão? Porque a sua alma, na verdade, estava sendo dilacerada. Aquilo que ele sempre acreditou, aquilo que ele sempre buscou como a sua religião, como a sua fé, naquele momento Deus estava arrancando, e a sua alma gritava: não, a lei e os profetas não. Talvez eu e você ainda estamos presos. Talvez a gente ainda não entendeu que Jesus precisa estar acima de lei, de profeta, de ministério, de placa de igreja, de personalidade religiosa, de apóstolo, de bispo. Jesus não pode estar no mesmo nível. E quando aquela nuvem de glória, ela entra e cobre, vem uma voz de Deus. A voz de Deus, irmãos. A voz de Deus. Quando a voz de Deus fala, irmãos, ninguém fica de pé. Quando a voz de Deus fala, o nosso corpo se estremece. Quando a voz de Deus fala, você não vai dar risada não, irmão. Você vai estremecer. Você vai cair por terra. Você vai ficar aterrorizado. E aquela voz disse para Pedro, para Tiago, para João, para mim, para você: este é o meu filho amado. Glória a Deus. Moisés e Elias já tinham ido embora. Moisés e Elias já tinham desaparecido. A voz não veio enquanto estava Moisés e Elias lá. A voz veio depois que Jesus estava sozinho e Deus falando: olha, a lei e os profetas já foram, agora é Jesus. É Ele que vocês têm que ouvir. É Ele que vocês têm que ouvir. Não é a religião, não é a metodologia, não é o pensamento teológico. Não, porque eu sou arminiano. Ah, você é arminiano? Não, eu sou calvinista. Eu sou predestinado e você não é. Então, irmãos, Jesus precisa estar acima, no centro de todos os nossos valores. Não adianta você ser religioso, não adianta você ter uma vida de devoção na igreja, de não falta em nenhum culto, vai estar ali presente, ajuda, faz as coisas na igreja. Não basta, irmãos. Jesus, Ele precisa alcançar o patamar máximo de dentro do seu sentimento, dentro do seu coração. Aquela voz, ela estava ecoando, ela estava dissipando todos os valores terrenos de Pedro, todos os valores humanos de Pedro, todos os valores religiosos de Pedro. Aquela voz estava vindo para decidir, aquela voz estava vindo para equalizar, aquela voz estava vindo para dar direção. Aquela voz não falou: ei Pedro, eis que te digo. Aquela voz não falou manso, aquela voz só teve uma palavra: este
Este é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Qual é a tenda que ainda existe no meu coração e no seu? Qual é a tenda que eu e você ainda queremos levantar? Não, olha Jesus, eu vou levantar aqui uma tenda para você, mas eu também vou levantar uma tenda para o dinheiro, né? Porque eu preciso ter minha casa própria, eu preciso ter meu carro importado, eu preciso ter um salário digno, né? Digno, né, Senhor? Eu sou abençoado por Deus. Qual é a tenda que nós estamos levantando no nosso coração? A tenda do mundanismo, a tenda do descaso com a obra de Deus, a tenda do eu vou para a igreja de domingo e está tudo certo. Não basta você estar na igreja, irmãos. Jesus precisa estar em você todos os dias. Essa tenda que Pedro queria levantar para Jesus era uma falsa sensação de que o coração dele estava em Cristo. Quantos de nós estamos nos enganando? Eu sou crente, eu vou para a igreja, né? Vou para a igreja todo domingo, eu canto, eu oro, eu até falo em línguas. Irmãos, Deus requer exclusividade. Deus, Ele requer que nós começamos a compreender que a maturidade de um cristianismo legítimo, de um cristianismo saudável, é ter Jesus como centro, é ter Jesus como o tudo, é ter Jesus como sendo o nosso Senhor. Ontem eu falei, estava ministrando lá no discipulado, né? E eu falei que nós não somos mais escravos do pecado, que agora nós somos escravos de Jesus. Quando eu falei isso, causou um pouco de impacto em alguns irmãos, porque como assim escravo de Jesus? Eu sou escravo? Tipo, já, sabe? É isso mesmo, irmãos. Isso, ser escravo de Jesus é estar pronto para obedecer a Deus. E eu vou dizer mais, não é somente escravo não, é escravo da orelha furada. Eu falei isso lá pro irmão. Falei que os escravos da orelha furada funcionavam da seguinte maneira: de 50 em 50 anos, entre os judeus havia o ano do jubileu. No ano do jubileu, muitas coisas aconteciam. Se eu tivesse vendido uma propriedade para Bianca, depois, nesse ano do jubileu, eu tinha o direito de pegá-la de volta. Se eu tivesse adquirido um escravo e pagado por esse escravo, naquele ano do jubileu, aquele escravo tinha o direito de ir embora livre. Mas você pagou, não importa, é o ano do jubileu. E a Bíblia diz que haviam alguns escravos que eles amavam tanto o seu Senhor, eles amavam tanto aquilo que eles faziam como escravos, que eles iam para a porta da cidade, pegavam uma estacazinha e eles furavam a sua própria orelha na frente de todos os magistrados, de todas as testemunhas, e ele furava a orelha, e aquilo era o símbolo de que ele iria ficar escravo do seu Senhor para o resto da vida, para sempre. Ele estava abrindo mão do seu direito de falar que é livre. Ele queria continuar sendo escravo. Você quer ser escravo de Jesus, irmão? Você está disposto a ser escravo de Jesus? Ser escravo de Jesus não é colocar tenda no coração. Ser escravo de Jesus é entregar o coração. Ser escravo de Jesus é você abrir mão do seu direito e da sua razão de ser livre, de fazer a sua própria vontade, para fazer a vontade dele. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Renunciar o próprio desejo é estar pronto para poder fazer o desejo de Deus. Renunciar o próprio desejo é eliminar todas as tendas que eu e você um dia possamos colocar de religião, de profecia, de profeta, de lei, porque existe
também os conservadores da lei, né? Os tradicionais, os zelosos. Irmão, Jesus, Ele está acima de tudo isso. Pedro, ele tinha o seu coração dividido, os seus sentimentos estavam divididos. E eu e você, irmão, nós precisamos estar prontos para abrir mão e entregar o nosso coração por completo para o Senhor, amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, para concluir aqui, nós precisamos vigiar com os nossos sentimentos. Isso não é uma tarefa fácil. Nós temos que buscar a cada dia. Nós não podemos construir tendas em nosso coração. Jesus, Ele precisa ser a exclusividade do nosso coração, amém? Glória a Deus. Eu encerro aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho no seu tempo. Só existe